Nós estamos dando início a uma série de entrevistas no formato de podcast. O bacana do podcast é porque são temas específicos. O primeiro vai ser sobre o aeroporto. Esse aeroporto na Baixada Santista, que é a base aérea de Santos, localizada em Guarujá e que está se transformando, ou vai se transformar, se tudo der certo, num aeroporto civil. Nós vamos compartilhar conteúdos de temas como este a partir de agora. E a vantagem é que você vai poder ouvir, ver e acompanhar aonde você estiver, na hora que você quiser, da maneira mais democrática possível. Isso que é bacana do podcast. Mas, para dar início, portanto, a essa série de entrevistas, eu começo conversando com o Celso Matsuda, um amigo meu há muitos anos, doutor pela USP, mestre pela Casper Libero em comunicação e também ex-vereador de São Paulo em 3 ocasiões. Foi vereador 3 vezes e, aliás, foi o mais jovem vereador de São Paulo. Ele foi secretário nacional de Política Agrícola, secretário nacional de Habitação e também teve um cargo e uma função na FAO, que se preocupa com a fome no mundo todo. Mas conhece bem também a questão dessa integração aeroportuária. E, para alegria nossa, também nós estamos em contato com o Zé Gomes de Alencar, sobrinho, que é graduado em administração, com pós-graduação em recursos humanos, uma carreira de 39 anos na Infraero e foi também, olha só, detalhe, presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários e defensor do serviço da administração da política pública dos aeroportos brasileiros. Ainda bem que tem gente que olha para o interesse público. Prazer falar com vocês. E eu estive numa reunião da OAB na cidade de Guarujá, como eu disse, é um aeroporto na cidade de Guarujá, mas tem o nome de Santos, base aérea de Santos. E é um aeroporto para ser metropolitano, um aeroporto civil. Fui lá conversar com o Alcides Ricardo Oliveira de Castro, que preside uma comissão que a OAB constituiu para discutir o aeroporto. E saí de lá com uma certeza. Se a sociedade civil não estiver firme na fiscalização, vai dar caca nesse negócio do aeroporto. Depois eu explico melhor. Mas primeiro, saudando vocês dois, muito obrigado. Vamos começar com o Celso. Prazer em recebê-lo, Celso. Prazer. Então, vamos lá, vamos firme, discutindo os problemas, né? Muito bem, muito obrigado. O que eu queria falar sobre o aeroporto? Eu acho que seria interessante manifestar. Eu tenho, lá atrás, faz muito tempo atrás, quando eu discutia o plano urbanístico da cidade de São Paulo, onde discutia a lei de zoneamento de uso e ocupação do solo, que é uma lei que fala sobre o crescimento da cidade, como é que ela deve crescer, como é que ela deve viver. Foi-me apresentado um estudo sobre um negócio extremamente curioso. Isso se relacionava com o aeroporto de Congonhas, né? Porque lá dizia o seguinte, até onde um aeroporto pode propiciar de benefício para uma cidade, para o crescimento de uma cidade. Bem, a gente pode falar vários assuntos sobre o aeroporto numa cidade, podemos falar sobre a vinda de passageiros, de turistas, desenvolvimento econômico, enfim, desenvolvimento comercial e outras atividades afins. Entretanto, um dado curioso foi que em todas as cidades, pelo menos brasileiras, e inclusive no exterior, todas as cidades em que foi construído um aeroporto, a cidade teve um desenvolvimento econômico muito grande, muito rápido, né? Ou seja, você tem a maior demonstração disso aqui em São Paulo, na capital, né? Você tem o aeroporto de Congonhas, você tem em Guarulhos, lá o aeroporto de Guarulhos. Então, em Campinas, né, você tem lá o Viracopos, etc. Então, você percebe que realmente são cidades que tiveram um grande avanço econômico, coisas dessa ordem. E, agora, então, eu acho que, no primeiro momento, ninguém seria contra a construção, digamos assim, do aeroporto. Só que, nessa altura do momento que nós estamos vivendo, e por tudo que nós sabemos sobre o futuro, o que a gente sabe? Primeiro, os prejuízos, por outro lado, que são provocados com aeroportos nas cidades, né?
Então, nós temos aí hoje o aeroporto de Congonhas, cuja tendência é fechar, como vai fechar também o outro aeroporto que tem aqui em São Paulo, mas esse aeroporto já praticamente é um aeroporto para executivos, né? Que é o aeroporto do Campo de Marte. Mas o próprio Galeão não, o de Guarulhos tem as suas dificuldades, seus problemas. Eu acho que Viracopos também tem suas dificuldades, seus problemas, e eu acho que isso tem que estar previsto, né? Tem que se encontrar uma maneira de se evitar. Se a tendência é efetivamente construir, como se evitar. Então, para isso, já existe aí, provavelmente, existe, não sei se você chegou a ter ciência, Zé Manuel, de que deve ter estudos, né, sobre impacto ambiental, estudos sobre meio ambiente, estudos sobre aquilo que pode acontecer de dano, né? E outra, a gente tem que lembrar também e evidentemente que na apresentação para aprovação de um projeto para construir isso, tudo aquilo que foi colocado nesses relatórios tem que ser evitados, né? Ou pelo menos então foram evitados. Como é que é o projeto? Qual que é o plano? Qual que foram os estudos? Como é que vai se tirar esse problema do impacto? Lembrando sempre que tem algumas coisas que não tem solução, outras já tem, né? Perfeito. Uma delas que eu acho importante falar, por exemplo, eu moro justamente perto do aeroporto de Congonhas, né? E foi justamente lá algumas medidas foram tomadas. Lá o aeroporto de Congonhas não funciona durante o período noturno, né? Há um determinado período em que ele não funciona. Então, isso já amenizou. Mas durante o dia, não dá como evitar. Durante o dia, não dá como evitar o barulho, não dá como evitar uma série de dificuldades que acontecem e que atrapalham na cidade. Só estou te colocando isso, mas eu acho que essa é uma preocupação que vocês deveriam ter. Ou pelo menos a OAB deveria buscar informações e apresentar numa audiência pública aí, se tudo isso foi controlado, se tudo isso foi sanado, né? Perfeito, Celso. Eu vou ouvir o Zé Gomes de Alencar, sobrinho, que conhece também muito profundamente essa coisa, né? Presidiu o sindicato e acompanha 39 anos, é isso? Eu estou certo? Aqui, 39 anos na Infraero, é isso, Alencar? E como é que você está vendo a implantação desse aeroporto dentro de uma base militar? Vai dar certo? Tem como dar certo? Eu sou otimista. Vamos lá, vamos acreditar que é possível. O que você acha? Boa tarde, José. Boa tarde, Celso. Os aeroportos brasileiros, por sua história e concepção, nasceram dentro do Ministério da Aeronáutica, antigo Ministério da Aeronáutica, hoje Ministério da Defesa. Portanto, a Infraero, uma empresa pública que administrou a maioria dos aeroportos brasileiros durante vários anos, hoje ela está num processo de esvaziamento. Privatizaram, passaram para o setor privado a concessão dos principais aeroportos brasileiros. Hoje só temos a concessão do aeroporto Santos Dumont e mais 8 pequenos aeroportos no Brasil. E, portanto, essa discussão da melhoria do aeroporto do Guarujá é um fator importante a ser discutido com a sociedade. Nós temos aqui, na Grande São Paulo, considerada a região metropolitana, do aeroporto de Guarulhos, Congonhas, Campo de Marte. Nós temos um aeroporto que é um aeroporto executivo na saída pela Bandeirantes, em Jundiaí. Em Barueri temos outro aeroporto também executivo. Então, se você considerar a questão aeroportuária na Grande São Paulo, na região metropolitana, observa-se que tem vários aeroportos. Se você considerar que a região da Baixada Santista não tem nenhum aeroporto de importância, de envergadura para a sociedade dessa região, seria importante a construção do aeroporto. Necessariamente não precisaria ser no aeroporto do Guarujá.
Mas fazer esse debate com a sociedade é importante. E a discussão, como já foi colocado pelo Celso, em relação à discussão do meio ambiente, que envolve a curva de ruído, que os aeroportos produzem muito ruído. O ruído aeronáutico é um problema muito sério no entorno dos grandes aeroportos. No caso de Guarujá, tem um agravante. Observa-se que nas suas cabeceiras tem muita mata hoje, né? Além da Mata Virgem, nós temos muita água, que é os braços do mar, creio eu, que esteja nas proximidades do aeroporto. Debater a questão do aeroporto do Guarujá é importante na questão do desenvolvimento regional. Nós temos o principal porto na cidade de Santos, né? E não temos um aeroporto importante em todo o litoral paulista. Se nós pegarmos para quem quer viajar, hoje você tem que vir para a capital paulista. Não tem outro aeroporto. O aeroporto no litoral, o próximo aeroporto é Galeão e Santos Dumont, Rio de Janeiro, né? Ou, descendo mais, nem no Paraná tem, só tem lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, eu acho que o desenvolvimento regional traz riquezas, mas traz riqueza, traz problemas, né? Então, eu acho que tem que fazer um debate com o meio ambiente, chamar os responsáveis pelo meio ambiente da região, né? Fazer uma discussão da curva de ruído, fazer uma discussão que envolva a questão porque você faz um aeroporto, lá vai o mesmo que vai nos navios, vai nas aeronaves de grande porte, né? Então, transporta muito material de valor agregado e é muito caminhão que, não sei como os acessos hoje poderia ser melhorado. Então, tem que ter uma discussão com o governo do Estado, envolver os governos municipais, no caso de Santos e Guarujá, né? No sentido de não aflorar uma situação que hoje, ela, teoricamente, está estancada, né? Você falou, Alencar, e o Celso tinha tocado nisso também, e é interessante, dois aspectos aqui. A questão do volume ou das demandas de passageiros e de cargas, né? Vocês citaram, eu estou falando de carga propositalmente, nós temos o maior porto da América Latina ali e vamos ter uma ligação seca. Se tudo der certo, finalmente vai desacontecer essa exclusividade de fazer a travessia entre Santos e Guarujá através de balsas ou barcas. Então vamos ter a conexão seca. Isso vai aumentar a conectividade entre as duas cidades, dos lados das chamadas margens, da margem direita, que é Santos, da margem esquerda, que é Guarujá. E torna ainda mais complexa a questão do aeroporto. Quando nós estivemos lá, eu vi uma boa vontade enorme do pessoal da Infraero que estava lá, viu? O pessoal da Infraero estava lá, junto com o Alcides, o advogado. Ele me convidou numa sessão da Câmara de Vereadores que discutia outro assunto. Eu fui lá. Ele disse, olha, nós precisamos da sociedade. A sociedade civil precisa participar, não pode estar ausente. Eu disse, então nos comprometemos a ajudar a criar esse ambiente de colaboração, porque a sociedade precisa se envolver nisso. Associação de engenheiros, associação de médicos, associação comercial, a própria OAB em outras ocasiões e tudo isso. Agora, uma coisa ficou, e aí eu vou perguntar para vocês dois isso. Uma coisa ficou clara, eles me disseram o seguinte, pelo que eu entendi, o aeroporto vai ser instalado em 2 ou 3 etapas. Uma primeira etapa aproveitando o aeroporto militar. E depois o aeroporto civil vai se estender. Há uma região densamente arbórea no entorno, né? Nós temos ali mangue, nós temos ali capoeira, uma opção de vegetações importantes. Vai trazer desenvolvimento, vai trazer emprego, não resta dúvida, né? Você tem alguma dúvida, Alencar? Acho que não, né?
Não, Em nenhuma. relação ao desenvolvimento, Nenhuma dúvida. eu não tenho dúvida nenhuma que o desenvolvimento vem com Vem, como disse o Celso. Agora, como é que você evita? Essa aqui é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Como é que a gente evita esses transtornos? Vai fazer em etapas. Se não tiver fiscalização forte, por exemplo, faz lá um asfalto na pista, ou faz uma drenagem na pista. Mas será que, se não houver uma fiscalização intensa, esse asfalto vai estar de acordo com as normas? Isso é fiscalizado, né? Isso tem norma técnica, tá certo? Porque são aeronaves, hoje eu acho que descem ali aqueles famosos búfalos, né? São aviões bem pesados, né? Agora vão descer aviões de menor porte, né? Comerciais, suponho eu, são de menor peso, né? Mas de qualquer maneira, mais intensamente chegando e partindo. Como é que fiscaliza um troço desse dentro de uma base aérea militar? Alencar, Celso, como é que faz isso? Agora a gente vai de boa vontade, vai de boa fé, mas como é que a gente consegue fazer isso? Então, hoje a aviação ela é toda normatizada pela ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, tem normas de peso de aeronave que pode pousar no respectivos aeroportos homologados de acordo com a operação do aeroporto. Então, um exemplo, Viracopos está homologado para atender aeronaves Boeing 747. Se vai no aeroporto, por exemplo, de Bauru, ele não está homologado para esse tipo de aeronave, são aeronaves de menor porte. Agora, por exemplo, eu quero fazer uma comparação. A base aérea de Santos, que é no Guarujá, que é esse que vai se transformar no aeroporto civil, ou civil e também vai continuar militar, uma parte ou outra, eu pego o aeroporto Santos Dumont. A gente que já chegou no Rio de Janeiro, eu ia muito de Eletra para o Rio de Janeiro, há muitos e muitos anos atrás, e ali você tem o Pão de Açúcar, né, que é um problema sério. Nós temos a Serra do Mar. Eu não sei se a Serra do Mar é tão perto quanto é o Pão de Açúcar, eu acho que não é tão perto, mas isso tudo se resolve numa boa. A segurança aeroviária vai existir. Eu não sou um especialista, minha área é ferrovias, eu sou um engenheiro que procura estudar as coisas com alguma profundidade. Não conheço essa área. Não é problema isto? Pergunto a vocês, a opinião de vocês. Eu acho que tudo que você falou é problema. Entretanto, a gente vê qual que é o maior problema que talvez possa impedir a construção desse aeroporto. Eu vejo que talvez o que pode impedir a construção desse aeroporto, eu vejo assim, eu vejo que é um possível dano ambiental, né? Um dano ambiental. Eu me lembro que a questão de uns 10, 15 anos atrás, lá uma província do Japão, cuja maior atividade econômica é a pesca, né? E lá é a pesca marítima, a maior atividade econômica, e eles eram exportadores, produtores e exportadores de produtos do mar, peixes, produtos do mar, tudo que era marítimo. E lá foi construído, do lado, o aeroporto de Narita, que é o principal aeroporto internacional de Tóquio, né, do Japão. Por conta disso, apesar de ter uma distância relativa, em função da rota do avião, chegou-se à conclusão de que os peixes não ficariam mais por lá, não teria mais frutos do mar, e que seria impossível manter as condições ambientais de toda aquela indústria. E o que eles fizeram? Eles fizeram um convênio, eles vieram para o Brasil, fizeram um convênio, foram procurar um local mais ideal para tentar transportar tudo aquilo que eles fabricaram, a indústria fábrica, para uma outra cidade, que, se não me engano, foi de Itajaí, aqui no sul. Santa Catarina. Veja só. Então, veja só, até parece até irônico, né? Quer dizer, para não impedir a construção do aeroporto de Narita, que é o maior aeroporto do Japão, os moradores, os industriais, os comerciantes do governo resolveram mudar tudo. E a única maneira que eles fizeram foi mudar para, por exemplo, um dos locais escolhidos foi o Brasil. Não foi só o Brasil, houve outros lugares, com a ajuda do governo japonês. Os governos japoneses veio para cá. Então eu fico pensando,
O que pode acontecer de maior dano nesse aeroporto é de problemas ambientais. Por isso que eu acho que tem que ser analisado, tem que chamar, eu acho que a OAB aí tem que falar, tem que vir, convidar técnicos, o Zé Gomes provavelmente conhece aí quem mais entende desses assuntos, e tentar, a gente ficar rodando. Agora, quando se fala em 3 etapas, então, de repente, você tem que pensar também, se a gente não pensar isso a longo prazo, de repente isso para na primeira ou segunda etapa, ou seja, vira um novo aeroporto de Congonhas ou vira um aeroporto do Campos e Marte. Aliás, você falou no aeroporto de Congonhas, hoje, para chegar ao aeroporto de Congonhas, você tem um trânsito miserável, né? Você tem um trânsito miserável para chegar no aeroporto de Congonhas. E no entorno do aeroporto, pior ainda. E você tem ali conflitos enormes. Você tem o taxista que trabalha, ganha o seu pão. Você tem o sujeito do Uber, que também vai lá ganhar o seu pão. E ali é um conflito gigantesco, de espaço. Será que a gente vai reproduzir esse conflito? É isso que você está falando. É isso que você está falando. Então tem que ser estudado. Eu acho que a gente não deve ser contra, porque há benefícios para a construção do aeroporto. Eu acho que a gente tem que analisar sobre esse aspecto, desenvolvimento econômico, local, etc. Mas temos que ver os prejuízos, como disse o José Gomes, né? Tem que ver os prejuízos, avaliar, pesar e tomar medidas preventivas, desde já. Você sabe, Celso, Alencar, a gente não faz nada sozinho. Nós criamos a Água Viva, que é a Associação Guarujá Viva, já temos uma diretoria executiva, nós temos um conselho consultivo e um conselho tecnológico. Né? E nós já discutimos esse assunto inúmeras vezes. Eu fui lá nessa reunião e propus a eles o que havia sido ventilado nas nossas reuniões Água Viva. Por que não para tudo isso e chama especialistas do mundo inteiro, os melhores especialistas do mundo, faz uma comissão para dizer assim, faz uma espécie de certificação, né? Mas é o seguinte, o projeto é bom, vai dar tudo certo, mas para um pouco, porque me preocupa, a Prefeitura de Guarujá se meteu numa encrenca gigantesca histórica. É coisa de acusação de corrupção grave, o prefeito chegou a ser preso com algema e tudo. Há investigações sérias. Outro dia foi morto um membro do PCC ligado à Prefeitura de Guarujá, com contratos na Prefeitura, assinada pela vice-prefeita quando o prefeito estava afastado. Quer dizer, uma coisa estrutural, terrível. E ninguém pode acusar nada. Mas o que nós não podemos ter um projeto dessa envergadura, no apagar das luzes e com alguns erros que podem ser graves. Então nós propusemos, escuta, chamem especialistas. E a ordem entendeu, o grupo lá, a comissão, e o presidente da comissão, que não, que é melhor deixar acontecer, porque eles ficaram 4 ou 5 anos trabalhando com a Infraero para conseguir aprovar esse troço. Tá? Então, Celso, vou pedir para você desligar de novo o microfone um minutinho. Desligou? Isso, um minutinho. Eles ficaram muito tempo, e eu ouvi atentamente o que disse o Alcides, achei de boa fé, sujeito de boa fé, aviador, inclusive, piloto de avião, inclusive. Então ele disse, olha, melhor a gente tocar o barco, senão vai prejudicar isso, e a gente vai fiscalizar. Eu fiquei com isso na cabeça, como é que fiscaliza? A questão ambiental, vocês dois estão falando, é gravíssimo. Não só pelo entorno, mas você também tem o ritmo de chuvas na região. Você está no pé da serra. Lá eu me lembro daquele acidente que aconteceu em Congonhas, eu não lembro, o ano não sei se foi 2006 ou 2004, aquele avião da TAM. 2007. 2007. Aquele avião da TAM que passou por cima da Rubem Berta e explodiu, matando... Inclusive tinha um amigo meu naquele voo, que era um ex-gerente do Banco Itaú, um amigo velho amigo nosso, que a gente tinha ligações, morreu naquele acidente. Muita gente faleceu naquilo. Mas aí mexeram naquela pista e ficou a dúvida. Aí eu pergunto para vocês dois, especialmente a você, Alencar, mas preocupado também com o que disse o Celso. Ali foi erro humano? Até hoje não está claro isso. Ou a pista estava mesmo com muita água. Agora imagina o aeroporto da base aérea de Santos chovendo como chove na região. Né? Não é que nem Uba-chuva lá de Ubatuba, mas chove bastante também na região. Como é que resolve isso? Então, essa questão do que aconteceu no aeroporto de Congonhas, vários fatores fizeram com que aquele acidente ocorresse, né? Desde do motor da aeronave, né, que
estava com problema no reverso, né? E algumas outras coisas que foram consideradas em relação à pista. Mas a aviação, tecnicamente, a aviação é muito segura. Eu considero a aviação, eu trabalho há 39 anos no setor. Por exemplo, no aeroporto de Viracopos, nesses 39 anos, eu não presenciei nenhum acidente com vítimas fatais, né? Então, aquele acontecimento de Congonhas, talvez a aeronave ali que pousou naquele momento, a pista não estava preparada para aquele tipo de aeronave, porque a pista de Congonhas não é uma pista que tem, por exemplo, 3.400 metros, que é a de Viracopos, em Campinas, ou a do Galeão, que tem mais de 4.000 metros, e mesmo que a aeronave tenha algum tipo de problema, ele tem tempo e condições de parar a aeronave. Vários fatores, era um dia de chuva, né? Então foram vários fatores. Uma aeronave com reverso não funcionando, não deveria estar voando, né? Essa é a primeira coisa. Então, assim, mas eu acho que o ponto fundamental nesse processo todo, e aí eu queria voltar no aeroporto do Guarujá, porque a Infraero, hoje, ela volta a trabalhar a questão dos aeroportos de menor densidade de passageiros. Então, uma empresa hoje que teve 67 aeroportos administrados diretamente, que era altamente rentável, e por decisões que eu considero equivocadas por parte de sucessivos governos, levaram essa empresa a hoje depender do dinheiro público para a sua operação. Existe uma proposta no momento de se construir 130 novos aeroportos de desenvolvimento regional. Não adianta fazer novos aeroportos se você não fazer uma política nacional de desenvolvimento de passageiros com aeronaves voando para esses aeroportos. Senão, nós vamos fazer aeroporto para quê? Fantasma. Por exemplo, aeroporto vazio. Não adianta você fazer um aeroporto bonito se não tiver linhas aéreas funcionando para o Rio de Janeiro, para o sul do país, sim, e voando para o Brasil inteiro. Enfim, aí é gastar dinheiro público desnecessariamente. Eu acho que vocês estão no caminho certo quando chamou a responsabilidade da Câmara Municipal para o debate político. Eu acho que esse é o centro da discussão. Chamar o debate político na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da importância do aeroporto, chamar a responsabilidade do governador, não só do prefeito, mas se o governador está fazendo lá o túnel que vai ligar Santos e Guarujá, tem que colocar no pacote a discussão do aeroporto, porque hoje talvez não tenha influência nenhuma, mas amanhã pode ter 40, 50 voos diários no aeroporto do Guarujá, numa situação completamente diferente. Caótica, né? Bom, vocês... O Celso. Eu só queria complementar isso que o Zé Gomes falou, contando um fato que eu acho que é importante falar. Eu me lembro que, antes da construção do aeroporto de Guarulhos, a discussão é se poderia construir um aeroporto em Calcaia do Alto. Você lembra disso? Lembro da época do Paulo Egídio Martins, né, o governador. Isso, E o vice era até o seu xará, Manuel Gonçalves. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Isso. E lá entraram, contra aquilo, entraram vários pedidos, digamos assim, querendo impedir. Por quê? Porque Calcaia do Alto fica numa região de muito verde, né, dessa hora. Um dos responsáveis por isso, por essa ação popular, fui eu e o então ministro, esqueci o nome dele agora, mas eu lembro daqui a pouco. Tomás, ministro que faleceu. Faleceu.
Tomás, esqueci o seu outro nome dele. Bom, eu fui um dos autores, nós somos em 3, entramos com essa ação popular e ganhamos. E ganhamos essa ação popular, tanto é que então o aeroporto não pôde ser construído lá, né? Sim. Então foi transferido lá para Guarulhos. Tomás Magalhães. Isso. E nós estudamos muito aquele assunto na época. Agora, veja só, hoje, o que está acontecendo hoje lá? Hoje, eu acho que o Zé Gomes tem mais detalhes, hoje em função de várias indústrias, de várias atividades, inclusive comerciais, que estão se expandindo naquela direção, naquela região. Hoje você tem ali 2 aeroportos privados, particulares, que estão sendo construídos naquela região e que vão servir para atender aviões particulares de pequeno porte, tá certo? E não só turismo, mas é o que a gente chama de executivos, aviões executivos de pequeno porte. Então, de repente, isso é viável. Né? Estão se construindo shoppings ao redor, estão uma série de atividades. Aí, por isso que a gente tem que pensar, sob o ponto de vista de ser um benefício para a região, eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai ter muitos benefícios para a região, até por causa dessa integração com o aeroporto, desse canal, dessa instalação que vai haver aí do túnel, né? Que vai interligar o outro. A ligação seca. Mas é isso daí, eu acho por aí. Perfeito. Olha, nós já estamos praticamente no encerramento. Eu quero fazer sempre um podcast curto, para que não canse os entrevistados e também aqueles que vão nos acompanhar, que vão, com a sua generosidade, nos ouvir e nos ver. Eu queria abrir a possibilidade para vocês dois darem o recado final. Começa com o Alencar, depois o Celso, uma coisa assim de 1 minuto cada um, vai? Pode ser? Pode ser. Por favor. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que o importante nesse processo é só desligar o microfone do Celso um pouquinho. Civil. Aí. Chamar os moradores do entorno do aeroporto, chamar a Câmara Municipal, chamar o governo do Estado, chamar o empresariado, chamar quem é o responsável pela área de turismo da cidade. Eu acho que aí vai encontrar o ponto de equilíbrio de uma proposta que atenda a todos, inclusive a sociedade da cidade de Guarujá. Perfeito. Celso Matsuda. Também, eu acho que não digo a saída, mas acho que a discussão, o debate vai ser muito importante, porque há aspectos positivos e aspectos negativos, mas a gente só vai ter certeza se efetivamente se convencer. Um dos lados tem que se convencer da vantagem ou da desvantagem. Então, eu acho muito bom esse trabalho de debate que vai ocorrer, porque isso vai propiciar uma saída, digamos assim, equilibrada, como disse o Zé Gomes, para a região. Perfeito. Eu agradeço muito ao Celso Matsuda, meu amigo, vou chamar amigo velho de guerra, porque o Celso sempre é um professor para mim, viu, Alencar? Eu, nas horas mais complicadas, ligo para ele e falo, e aí, Celso? Ele vem com a sensibilidade política dele, com conhecimento técnico, e sempre dá uma luz importante. Alencar, obrigado pela tua presença também. Eu sempre defendo muito a Infraero. Eu fiquei feliz de ver as pessoas da Infraero na reunião, viu? Eu estou dizendo isso claramente, olhando para a câmera. Gostei das pessoas da Infraero. Vi gente ali interessada realmente no conjunto público, né, de como vai funcionar tudo isso, não só aquele aeroporto, mas os demais aeroportos. E a gente vai construindo. Agora, sempre é um processo difícil, gradual, complexo. Imagina, um aeroporto numa região daquela, um aeroporto numa base aérea, um aeroporto numa região metropolitana como aquela, que é complexa por si só, já é tarefa para muito pensamento e reflexão. Obrigado a vocês dois, um forte abraço. Até mais, a gente volta a falar disso. Obrigado. Nós falamos, então, com esses dois caras gentis, queridos amigos, o Alencar, que eu estou conhecendo há menos tempo, e o Celso, que eu conheço há muito tempo. E o assunto foi o aeroporto. Forte abraço a todos. É o primeiro podcast, é a mídia digital, é o tema específico, no caso do aeroporto, exemplificando como é que a gente falou aqui, e também o conteúdo que fica para você. Aí você pega esse conteúdo e usa como você quiser, no tempo que quiser, na hora que quiser. Um forte abraço.
Meus amigos, bem-vindos ao Pois É Podcast. Vai ser uma alegria e um prazer enorme estar com vocês, falando de assuntos que, de certa forma, estão nesses livros aqui. Foram os livros da minha vida. Estou escrevendo sobre mobilidade, sobre ferrovias, sobre questões da engenharia, eu sou engenheiro, algumas questões que envolvem o desenvolvimento do dia a dia de cada um de nós. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, para que a gente possa estar cada vez mais perto de cada um de vocês e melhorando o conteúdo, que é o que nós vamos fazer aqui, oferecer conteúdo de qualidade. Um abraço a cada um.